Fala pessoal, o Ramagem foi avisado que a Polícia Federal está na cola dele porque foi descoberto um grande esquema aí e a casa caiu não só para ele, mas para alguns funcionários que já foram presos também. Tem investigação também sobre o Exército, enfim, os caras estão partindo para cima não só do Ramagem e, consequentemente, estão partindo para cima do Bolsonaro. Então, fica ligado aí porque a casa vai cair de vez aí para os bolsonaristas e tá caindo um por um. Lembra do Cláudio Castro? Pois é, caiu praticamente, né? Polícia Federal partiu para cima dele, lá encontrou dinheiro, planilha, enfim, a casa caiu. E agora a casa caiu para um outro cara, que é esse aqui, ó, o Ramagem, né? O cara preferido aí do Bolsonaro, bolsonarista, amigo da família do Bolsonaro. A casa caiu de vez porque foi descoberto aí um grande esquema, né? E a casa, né, vai caindo aí para eles. Eu vou explicar tudo isso, mas antes de mais nada, já aproveita e já deixa um like. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a casa caindo aí, desmoronando para esse cara aqui, ó. Não o Bolsonaro ainda, né? Mas vai cair para esse daí, ao lado dele aí, o lado direito, que está no meio aí, que é o Ramagem, porque a PGR vai com tudo pra cima deles, tá? A PGR tá acusando aí, né, ou tá partindo pra cima do Ramagem, que é ex-diretor da polícia, né, federal. Ele é ex-diretor da Agência Brasileira, né, de Inteligência, mais conhecida como ABIN. Esse cara era o chefe de lá e parece que, né, foi pego aí, essa que é a realidade, em um esquema e tava dificultando as investigações. Então, a PGR foi com tudo pra cima dele, né, e a gente vai saber mais detalhe aí. Esse cara, hoje, infelizmente, ele é deputado, salvo engano, deputado federal, que é esse Ramagem aí. Ele está lá no Congresso e quer ser aí prefeito do Rio de Janeiro. Agora, você imagina um cara nessa situação, atrasando as investigações. Eu vou falar para você qual é o crime que ele cometeu, baseado no Código Penal, ou pelo menos assim, supostamente cometeu, e você vai realmente ficar assustado. Parece que gastaram um dinheiro absurdo para espionar o povo brasileiro. Pagaram cerca de 5 milhões de reais jogado fora, torrado, enquanto tem muita gente passando fome. Esses caras gastaram um dinheiro num aparelho, num software. Eu vou detalhar aqui para você. Então, você já sabe que a PGR tá partindo para cima e tá com suspeita que o Alexandre Ramagem, essa que é a realidade, ex-diretor lá da BIM, muito amigo da família Bolsonaro, se corrompeu. Os caras que se diziam os incorruptíveis, os acima da lei, acima de tudo, do bem e do mal, né? Parece que eles são pegos aí a cada dia que passa. O Cláudio Castro, o Zema e agora, de certo modo, o Ramagem num esquema milionário aí, e não só pelo fato de ser o esquema milionário, mas sim por estar investigando as pessoas sem autorização. O Ramagem aí, ele estava dificultando, né, que as pessoas que estavam praticando os crimes, né, fossem descobertas, tá? Então, como eu já havia mencionado, o Ramagem aí é amigo pessoal do Bolsonaro, da família Bolsonaro, e, para surpresa dele, desagradável, o ministro Alexandre de Moraes solicitou aí a prisão de alguns funcionários lá da ABIN, e aí foi aonde a coisa começou a desmoronar. 2 funcionários da ABIN, esses caras lá da Agência Brasileira de Inteligência, eles são suspeitos aí de participar, de certo modo, de uma licitação, que é uma maneira como algumas empresas concorrem aí para poder participar e prestar serviços públicos. Esses caras colocaram nomes de parentes para poder participar dessa licitação. Aí você fala assim, bem, até aí, Cláudio, não tem problema nenhum, eles estavam lá tentando participar de uma licitação, mas essa licitação, de certo modo, ela tinha o objetivo de comprar um aparelho, né, que sabia da localização de onde você estava, sabia, né, o que você estava fazendo no celular em específico, falando com quem, conseguia ver as imagens lá das câmeras. Então esses caras já estavam de olho. E aí você fala assim, tá, mas qual é o objetivo desses caras participarem dessa licitação e adquirir esse aparelho? Pois é, os caras estavam supostamente, né, a mando de alguém, estavam observando os passos de políticos, advogados, professores, de modo geral, enfim, os caras estavam fazendo a festa, tá? E houve aí uma participação, o nome do software não dá para me mencionar aqui agora, mas
houve, de certo modo, aí, uma participação de alguém especial, que foi aí supostamente o Ramagem. E o que acontece? Esses caras foram para cima do Ramagem e falaram assim: escuta, tá sendo aberta aí como é que eu posso mencionar? Um PAD, né? Que é um processo administrativo disciplinar, salvo engano, que é voltado aí a funcionários públicos. Tem como, Ramagem, na teoria, você dificultar o andamento desse processo? Ou seja, o cara que era diretor, que era o chefe, que tinha que conter isso daí, esse cara estava, de certo modo, criando algumas dificuldades e atrasando todo o processo. Aí, aonde foi que, de certo modo, a PGR e o Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, começou a abrir o olho com esse cara aqui, que é o querido, né, do Bolsonaro. Essa que é a realidade. Então, a PGR já partiu para cima e falou assim: vamos enquadrar esse cara. Não sei se vocês sabem, mas provavelmente já deve ter mencionado aí, o Ramagem, ele é deputado federal, né? E infelizmente ele não foi o alvo dessa ação, onde esses caras foram presos. Mas ele foi citado aí, de certo modo, no inquérito. Então o Alexandre de Moraes, já sabendo disso, já procurou partir para cima e querendo aí colocar não só o Ramagem na jaula, mas os caras que também foram presos e perderam empregos imediatamente no outro dia. Mas também o ministro Alexandre de Moraes já autorizou busca e apreensão para saber um pouco mais detalhes, provas, como já mencionei para vocês aqui, né, para condenar alguém, segundo a própria Constituição, tem que ter fundamento, artigo 93, inciso 9. Então o ministro Alexandre de Moraes, já ciente disso, que ele não é, né, já sabe quem vai pegar mais à frente. O ministro Alexandre de Moraes solicitou aí a busca e apreensão e, de certo modo, a prisão desses caras, tá? Só para poder lembrar aqui um pouco mais sobre da situação, quem revelou tudo isso daí foi o material do Globo. Inclusive, essa matéria aqui é do Globo, que fala mais sobre essa situação. Foi o Globo que revelou toda essa situação, esse constrangimento. Na realidade, perdão, essa matéria que eu estou mencionando para você aqui está no site da Folha de São Paulo. Então, o Globo revelou literalmente o que esses caras estavam fazendo lá com o dinheiro público. E pasmem, tá? Você não vai acreditar quanto especificamente que os caras gastaram e o que os caras estavam fazendo, né, com mais detalhes aí sobre esse aparelho. Eu já mencionei para você que esses servidores aí foram demitidos, né, imediatamente, né, e foram presos, e a casa caindo para eles, porque de certo modo eles estavam tentando favorecer alguém. Vou dizer também qual foi o crime que esses caras cometeram e também qual é o crime que o Ramagem, na teoria da Polícia Federal e da PGR, que não tá de brincadeira, tá partindo para cima. Vou falar mais ou menos não, vou ser incisivo aqui, vou falar para vocês. Então, esses caras aí estavam utilizando o software para poder, de certo modo, gerar transtorno, causar constrangimento aí ao povo brasileiro. Essa aqui é a realidade. Estão sendo aí investigados literalmente. Bem, são dois funcionários, não vou mencionar aqui sobre o nome deles para não gerar um tanto mais que constrangimentos. Essa aqui é a realidade. Mas antes disso, de eu falar qual é o crime, deixa um like aí, que eu sei que até agora você não deu um like. Então, dá essa moral pra gente, já deixa um like. Esses caras aí, o Ramagem, eles estão sendo acusados aí, salvo engano, né, baseado lá no Código Penal Brasileiro, na parte especial que é destinada a funcionário público, não sei se você sabe, mas o funcionário público responde por uma parte especial do Código Penal, tá? No artigo 319, que é o crime de concussão e também o crime de corrupção passiva, tá? Tava quase esquecendo aqui. Esse crime que os caras estão sendo, de certo modo, acusados de cometer é o crime daquele cidadão que ingressa assim, ele faz o concurso da Polícia Militar, Civil, supostamente. Vamos colocar aqui no mundo das hipóteses, tá? Não tô dizendo que isso existe aqui no Brasil, não tô dizendo nada disso, em hipótese alguma. Mas em um outro país, o cara presta um concurso para ser policial, para ser funcionário público, de modo geral, e ele fala assim: olha, escuta, ainda não saiu no Diário Oficial, tá? Qualquer funcionário público ali que está em exercício, literalmente, sai lá no Diário Oficial. Tem que ser público, tá? Constituição, artigo 37. Enfim, ainda não saiu no Diário Oficial, mas ele sai falando para todo mundo que ele é policial civil, que ele é policial militar, e em razão daquilo ele quer, de certo modo, ele precisa receber um dinheiro por uma propina ou alguma coisa assim. Então, esses caras estão, né, sendo acusados dessa maneira. Já o Ramagem, que é esse cara aqui, a Polícia Federal tá partindo para cima dele, em especial porque, de certo modo, ele teria, pelo menos na teoria, tá sendo acusado de corrupção passiva, que tá escrito lá também entre o Código Penal, né, artigo 317,
317 a 319, que é o crime de corrupção passiva. Corrupção passiva e ativa, tá? Nesse caso aqui, ele estava recebendo, né, corrupção ativa, passiva, ele estava recebendo dinheiro em razão da função. Então, são essas duas situações aqui que esses caras, de certo modo, estão envolvindo e a Polícia Federal está partindo para cima, tá? Por conta, de certo modo, dos caras terem utilizado lá o software, ou seja, né, é bem provável que eles estavam aí, na teoria, pegando dinheiro das pessoas, vamos colocar aqui, na teoria, pegando dinheiro, né, e o Ramagem, consequentemente, estava indo na mesma linha, só que Ramagem já era aí delegado, enfim, né, já estava efetivamente no cargo, e em razão disso, na teoria, teria retardado também as investigações. Então, você tá vendo aí que é uma situação tanto que complicada para o Ramagem Companhia Limitada. E aí você fala assim, pô, Cláudio, mas tá, e daí, qual é a parte onde que pega o Bolsonaro? Se você parar para analisar, né, em tudo isso aí, qual é o objetivo, qual é o escopo que todas essas pessoas estavam fazendo aí só vamos colocar assim, recebendo dinheiro, uma merreca de dinheiro que esses caras recebem bem lá na BIM. Os caras devem estar recebendo aí entre 10 a 12 mil reais daí para mais. Você acha que os caras iriam colocar uma carreira deles, né, de certo modo, a qualquer custo por receber merreca? Não. Provavelmente tinha mais alguém, né, alguém acima, que era no caso de uma outra pessoa que eu não vou mencionar o nome, mas esse cara estava aí na teoria à frente, pelo menos é o que diz aí a PGR, a Procuradoria-Geral da República, vamos colocar aqui no mundo supostamente, e a Polícia Federal. Então, esses caras aí estavam envolvidos numa maracutaia, e o Ramagem também, né, tá aí acusado, né, de atrasar, de retardar aí todas as investigações. Então, você vê que tem crime de prevaricação, concussão, corrupção passiva, deve ter corrupção ativa também, tem todo esse tipo de coisa, e em especial deve beneficiar alguém, tá? Os caras não iriam investigar políticos, advogados, promotores, juízes, sei lá quem mais que eles investigaram aí durante todo esse tempo, à toa, provavelmente a mando de alguém. Os caras sabiam onde estava a localização, poderia saber onde estava a localização do Lula, de qualquer um desses caras. Essa que era a realidade. Então, a Polícia Federal vai chegar aí no chefe maior de tudo isso e a casa vai cair. Então, se você ainda não deixou um like, por gentileza, deixe um like aí. O que que diz a PGR sobre essa situação? A PGR diz o seguinte: há indícios aí da prática de concussão e corrupção ativa do Eduardo, né? Corrupção ativa e também de corrupção passiva, né? Pelo ex-diretor aí da BIM, né? O Alexandre Ramagem, que diz aí a Polícia Federal, não, que diz aí a PGR. Então, a coisa vai ficando um tanto que complicada. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes, né, acatou aí, aceitou o pedido aí da Polícia Federal, né, para prender esses rapazes aí, e acredita que há elementos o suficiente, né, e há na teoria, uma conexão. O que o ministro Alexandre de Moraes, em especial, falou sobre, eu vou ler aqui um trecho para você ouvir, é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, ao acatar aí o pedido da Polícia Federal para a prisão, atrela a necessidade da medida à busca de provas sobre quais elementos estão aí em posse dos rapazes lá, a ponto de fazer com que olha só como é que a coisa vai ficando complicada e vai pegando aqui, a ponto de fazer o ex-diretor Ramagem a praticar atos administrativos, né, fora da sua competência na defesa desses. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele vai procurando saber, né, quem é que está nessa situação aí, quem é que está envolvido em tudo isso e por que o Alexandre Ramagem entrou nessa situação um tanto que complicada. Então, é mais ou menos aí só para você ter uma ideia, né, da situação, como se está aí o Alexandre Ramagem e Companhia Limitada. Então, obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Essa é a situação aí, né, do Ramagem, algo assim um tanto que complicado. Tem uma parte também do Exército, né, onde os caras falam também. Tem uma outra parte aqui aonde a própria Polícia Federal também faz alguns questionamentos. Alexandre de Moraes quer pegar aí não só o Ramagem, mas também o Bolsonaro, essa que é a realidade, porque o Alexandre de Moraes chegou à seguinte conclusão, tá? Responde o seguinte: como é que dois funcionários vai coagir, né? Esse é o meu pensamento. O Alexandre de Moraes chegou no seguinte pensamento: como é que apenas dois funcionários, né, lá de baixo, vamos dizer assim, vai coagir o topo, a cúpula máxima
fácil mandar BIM. Então o ministro Alexandre de Moraes vai encontrar provas aí, igual encontra os caras encontraram lá na casa do Cláudio Castro, e a casa vai cair não só para o Bolsonaro, mas como também para toda a companhia limitada. Por isso, já peço para você deixar um like aí. Só pra gente concluir aqui, o que diz aqui a Polícia Federal? O Estado brasileiro, portanto, efetuou o pagamento de 5 milhões de reais para a compra aí, 5 milhões de reais para a empresa estrangeira realizar ataques sistemáticos à rede de telefonia nacional para comercializar aí os dados pessoais sensíveis que resultam na disponibilização da geolocalização de diversos cidadãos brasileiros sem qualquer ordem jurídica. Ou seja, a Polícia Federal veio para poder, de certo modo aqui, arrebentar de vez aí a casa caindo e falando, olha, os caras não têm nenhuma autorização, não são juízes, não são nada, né? Não são juízes de primeiro grau, de segundo grau, não são do STJ, nem ministro do STF. Quem são esses caras na fila do pão para simplesmente chegar e invadir o celular das pessoas e a privacidade? Desrespeitando de modo geral a Constituição brasileira. Então, um verdadeiro transtorno, um verdadeiro constrangimento, né, que esses caras fizeram com que o Brasil passasse. Bem, gente, ó, seguinte, em resumo aqui, só pra gente, de certo modo, poder falar um pouco mais aqui, a Polícia Federal já chegou nesses caras, esses caras vão, de certo modo, abrir o bico lá e falar o que realmente aconteceu. Essa que é a realidade. Vão pegar aí vamos fazer uma ligação direta aí ao Ramagem, essa que é a real situação, e lá depois a gente vai saber qual é, né? O ministro Alexandre de Moraes, já ciente disso, vai saber qual é o verdadeiro escopo, o verdadeiro objetivo de o Ramagem se submeter a atrasar até processos disciplinares lá para beneficiar esses caras. Então, o ministro Alexandre de Moraes já tá de olho em tudo isso e, ó, já mandou outro aviso ao Bolsonaro que não vai ter paciência, que não vai ter nenhum tipo de clemência, vai ser draconiano, duro nas decisões. Obrigado pela moral, obrigado pela força, sou Cláudio Pereira, comenta aí o que você achou de tudo isso. Valeu, um abraço.